paz do Senhor, irmãos. Devido a questões técnicas, vamos repassar a lição número 13, que a gravação na igreja não funcionou. A lição fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos ler o texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vamos ler a leitura bíblica juntos, que se encontra em Efésios 6, 10, 20, que já é o último capítulo de Efésios e é a última lição deste livro. Efésios 6, 10, 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu Espírito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por isso, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dela livremente, como me convém falar. Amém? E antes de começar com a introdução, aqui tem uma parte que normalmente é para o professor, que eu achei super interessante em partilhar com os irmãos também, que diz: o tema geral da carta aos Efésios é Cristo e a sua Igreja. E Paulo reserva o último capítulo para tratar a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Quanto aos assuntos de batalha espiritual, infelizmente alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e as suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demónios servem a Satanás, o seu chefe, cuja missão neste mundo é matar, roubar e destruir. Mas nunca podemos nos esquecer de que maior é o que está connosco, Jesus Cristo. Eu achei interessante porque é verdade. Às vezes temos essa tendência de pensar que o inimigo pode ter mais poder do que Jesus. Mas não, em verdade, Jesus venceu na cruz contra o inimigo e nós automaticamente fomos salvos. Do outro lado, também não podemos pensar que o inimigo não tem poder nenhum. Porque senão a nossa vida seria muito fácil se não tivéssemos o diabo a agir contra nós. Introdução. Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a Igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos na presente lição. Ponto 1. O preparo espiritual do crente para a batalha. 1. Fortalecendo no poder do Espírito. A expressão, na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse salto de poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheios do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer a Escritura sem a devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Amém? Eu aqui fiz um pequeno apontamento porque o comentarista aqui deixou uma parte muito interessante, que é conhecer a Escritura sem devida obediência e frequentar os cultos sem genuína conversão não é suficiente. Saber e não fazer não ajuda a ninguém. E viver e não crer também não nos vai salvar. Se nós queremos ser fortalecidos no poder de Deus, se nós queremos viver dirigidos pelo Espírito Santo,
Nós temos que conhecer as Escrituras, mas também viver as Escrituras. Isso quer dizer, as nossas atitudes devem refletir aquilo que nós lemos na Palavra de Deus. Nós não devemos simplesmente ir aos cultos só por ir. Nós devemos ir aos cultos porque queremos e verdadeiramente que somos salvos pelo nosso Senhor Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador. E então aí nós somos fortalecidos pelo Espírito. Não é a nossa força que vai ganhar as batalhas espirituais que nós temos. Não é a nossa força que vai ser forte o suficiente para derrotar os ataques do diabo. Mas sim, é Deus em nós. E então aí vamos ter a força de pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Segundo capítulo, segundo ponto. Vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida que está permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois preserva os crentes das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. E vamos ler Salmos 124:7. Salmos 124:7. Que diz o seguinte: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O interessante é que o salmista explica que nós estamos presos assim como um pássaro no laço do passarinheiro, ou neste caso numa gaiola de um caçador que tentou apanhar o pássaro. Mas esse laço foi quebrado. Essa gaiola foi quebrada por quê? Pelo poder de Deus. E nós podemos sair. O inimigo nos tenta apanhar, nos fixar em correntes, nos colocar em cadeias espirituais, em problemas, nos leva a pecar e a nos fazer sentir que nós não podemos sair mais. Nós não somos dignos de chegar perante Deus. E nós não somos dignos de chegar perante Deus. Mas Deus, através da sua graça e através do sacrifício de Jesus Cristo, quer ter intimidade connosco. Então, se nós buscarmos intimidade com Deus, Ele nos vai libertar através do poder do seu Espírito, Ele nos vai libertar desses laços, Ele nos vai libertar dessas cadeias que o inimigo quer levantar contra nós. E essa é a nossa batalha espiritual. E antes de continuar a ler, só para comparar, quando nós estamos a falar de batalha espiritual, não podemos comparar com aquilo que o povo islâmico diz de batalha espiritual ou guerra espiritual. Nós não estamos a lutar contra pessoas, nós não estamos a lutar contra as outras religiões. Nós estamos a lutar contra o inimigo, contra o diabo, contra os pecados que ele quer colocar na nossa vida, contra todos os enganos, todas as mentiras que ele quer colocar na nossa vida, contra a nossa própria carne, que é tão pecaminosa, a nossa carne que nos leva a desejos contra a vontade de Deus. Essa é a nossa guerra espiritual. Amém? E para terminar essa parte, gostaria de ler aqui o subsídio bíblico teológico que fica, normalmente também para o professor, mas eu achei interessante em partilhar. O Senhor Jesus capacitou os cristãos pelo Espírito Santo para vencer todo o mal e toda a tentação interna, os desejos da carne e toda a tentação externa, tudo aquilo que vem diretamente do poder das trevas. E eu, quando leio esta parte, eu lembro do comentário do pastor Cláudio Duarte, que diz o seguinte: coitado do diabo que nós culpamos de tudo. E verdadeiramente, a nossa carne nos leva a tentações grandes. A nossa carne nos leva a desejos, por exemplo, desejamos de fazer o mal a alguém. Não é porque o diabo nos manda fazer mal a alguém. Claro que pode ser um demónio que está introduzindo, mas muitas vezes a agressividade é o nosso erro de caráter. A agressividade é algo que é o nosso caráter, que nós não deixamos moldar. Então não vamos pedir, Senhor, liberta-me do diabo que me está a fazer agressivo, mas sim, Senhor, transforma o meu caráter para não ser agressivo com as outras pessoas. São duas coisas diferentes e devemos ter isso em mente. Amém? Vamos ao segundo ponto, que diz: conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas.
O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. E para isso vamos ler Mateus 4:1. Mateus 4:1. Amém? Que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós conhecemos essa história, ou essa parte da Bíblia muito bem, que Jesus foi jejuando, esteve no deserto durante 40 dias e o diabo depois chega primeiramente oferecendo-lhe pão, ou dizendo: transforma essa pedra em pão, tu não és o Filho de Deus, tu tens esse poder, por que é que não fazes isso? E Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Jesus tinha, primeiramente, ele tinha a resposta para todas as acusações, para todas as ideias que o diabo podia colocar na vida dele. E então, o que é que nós podemos ver aí? Primeiramente, Jesus conhecia quem é que era o diabo. E é essa a intenção desse segundo capítulo. Nós temos que conhecer quem é o nosso inimigo. E nós devemos conhecer quem está ao nosso favor, neste caso Deus. Nós devemos conhecer a sua palavra. Porque mais tarde o diabo diz: atira-te desse pináculo abaixo. Levou Jesus até ao templo e disse: atira-te desse pináculo abaixo, que os anjos vão de vir e nada te vai... ninguém te vai machucar, essa queda não te vai machucar. Mas Jesus respondeu que não se deve provocar ou tentar a Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. Porque é que nós, como crentes, nós, como filhos de Deus, muitas vezes não a conhecemos? Isso é uma das nossas faltas. Nós devemos conhecer o nosso inimigo, porque ele nos vai querer levar a algumas coisas, ou nos vai tentar com coisas que a nós parecem importantes nesse momento. Neste caso, Jesus estava com fome, de certeza. Depois de 40 dias jejuando, de certeza que tinha fome. E Jesus era humano naquele tempo. Jesus estava com fome e o diabo estava-lhe a oferecer pão. Eu creio que se fôssemos nós, provavelmente cheios de fome, comíamos tudo o que nos viesse pela frente. Mas como Jesus sabia que esse pão não estava a vir de Deus, mas esse pão, esse alimento estava a vir do diabo, ele recusou. E nós devemos saber quem nos está a oferecer algo. Será que essa bênção que está a vir é de Deus? Ou é uma bênção que vem do diabo que nos pode levar a uma maldição? Será que essa oferta que estamos a receber é algo que nos vai ajudar no futuro ou algo que nos vai separar da vontade de Deus no futuro? Amém? Vamos a João 8:44. João 8:44. Que diz: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Temos aqui mais uma característica do diabo. Ele não só vai tentar-nos, mas sim, ele é mentiroso. Ele é um gênio nas mentiras. Ele é o enganador. Por isso, nós temos que ter muito cuidado quando alguma coisa parece bom demais. Porque pode ser uma cilada, pode ser uma mentira do diabo que está a ser colocada na nossa vida. E como é que essas mentiras chegam? Não é o diabo pessoalmente que nos vai dizer: olha, faz isso ou faz aquilo. Isso é menos provável, porque eu acho que se nós víssemos o diabo à nossa frente, nós assustávamos-nos pessoalmente. Mas também temos que ter cuidado, porque o diabo, ele se pode transformar em anjo de luz, diz a sua palavra. O diabo pode mostrar algo que não é. Isso faz parte do seu caráter de mentiroso. Nós temos que ter esse cuidado. As mentiras podem parecer algo, como eu já disse, que nos parece bem naquele momento, mas o fim vai ser fatal. Amém? Vamos continuar a ler. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a Igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, deturpar as Escrituras, dissimular e introduzir a dissimulação. Isso quer dizer, ele mostra algo que não é falsa aparência. Fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. E é o ponto onde ainda vamos chegar. Importante aqui, destes pontos todos que foram aqui citados, muitas coisas estão a ser visíveis atualmente. Às vezes ouvimos de grandes sinais que estão acontecendo, mas aqui a palavra nos adverte que o diabo consegue também fazer falsos sinais.
Ele também pode fazer milagres que nos podem enganar. Por isso temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós aceitamos ou pensamos que pode vir de Deus. Porque também pode ser um falso sinal do diabo, porque ele é um grande mentiroso, um grande ilusionista. E também promover ideologias anticristãs. É algo que estamos a ver muito. Estamos a ver a teoria da evolução, que já se fala há muito tempo. A ideologia de género, que está-se a falar nos últimos tempos. São tudo ideologias que estão a descreditar aquilo que a Bíblia é verdadeiramente. Tudo aquilo que a palavra de Deus tem falado tem sido descreditado, tem sido transformado pelo mundo e tem tornado o que não é normal como normal. Assim como a sua palavra já nos tem advertido. E para nós, no tempo em que nós estamos a viver, isso torna-se mais complicado do que talvez há 50 ou 60 anos atrás. Porque se formos a ver, talvez nos anos 50, ainda era normal pensar que um casal é homem e mulher. E hoje em dia, somos questionados quando perguntamos, mas porquê que não aceitam homem e homem ou mulher e mulher casar? E não só isso. As ideologias estão implantadas de tal maneira, o diabo está a governar este mundo de tal maneira que já os nossos filhos nas escolas têm que aprender estas coisas. Já os nossos filhos têm que aprender que homem pode casar com homem, que mulher pode casar com mulher, e se podem amar, e podem ter uma vida como se fosse normal. E eles começam isso já desde a creche. Desde a creche. Nós temos que ter, principalmente como pais e como igreja, temos que ter esse cuidado de ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças. Porque o diabo está a começar desde pequeno. E se nós não instruirmos os pequenos, como é que eles vão saber o que é certo quando forem grandes? E eu sei que é difícil, porque nós temos que falar de temas que durante muitos anos foram um tabu na igreja. Temos que falar sobre esses temas para proteger aqueles que vão ser o futuro da igreja. Amém? Vamos ao segundo ponto. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Estas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. E vamos para isso ler 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós temos que vigiar. Nós devemos conhecer o nosso adversário, que está sempre ao nosso redor como um leão, que nos quer comer, que nos quer derrotar, que nos quer desfazer. Mas nós também devemos de saber que não estamos sozinhos nessa luta. E neste ponto eu quero fazer uma pequena parênteses. Nós, como igreja, não podemos estar sempre pensando que somos melhores do que os outros. Nós não podemos pensar que as outras igrejas, por exemplo, aqui em Stuttgart, são a nossa concorrência. Porque elas têm a mesma luta que nós temos. E o Senhor simplesmente tem um corpo. Eu creio que Jesus não é um dragão de 1000 cabeças com 50 corpos. Não! Ele tem um corpo. E esse corpo, a sua igreja, a sua noiva, é uma única. Porque é que não trabalha já unida, em unanimidade, na terra? Se nós temos as mesmas batalhas espirituais, se nós temos as mesmas lutas, nós não devemos estar lutando uns contra os outros. Nós não devemos estar dizendo que a nossa igreja é melhor, buscando os crentes das outras igrejas para a nossa igreja, mas sim sair para aquelas ruas e tirar os jovens da prostituição, tirar os jovens das drogas, tirar os jovens dos álcool, tirar os jovens de onde eles estão caídos, naquele buraco, é onde o diabo os tem puxado. Isso é a nossa missão. Não é que a nossa igreja cresça porque vamos buscar de outras igrejas. Isso não é missão. Missão é sair para as ruas e buscar aqueles que estão perdidos. Esse é o verdadeiro ganho. Amém? Então vamos pensar nisso. Os nossos irmãos das outras igrejas estão a passar as mesmas dificuldades.
Mas não vamos estar a pensar, aquele jovem foi para aquela igreja. Não, vamos dar glórias a Deus. Aquele jovem foi para uma igreja. Aquele jovem está a buscar de Jesus. É igual se foi na nossa igreja, é igual se foi na comunidade ou noutras igrejas. Amém? Amém. Vamos ao terceiro ponto. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Hostes é outra palavra para tropas ou exército. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demónios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. E C. Eles são astutos. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. E isso é importante nós sabermos. Porque, assim como nós sabemos, ou como já lemos muitas vezes, nós somos um só corpo. Um só corpo de vários membros. Assim como eu aqui tenho um corpo, tenho mãos, tenho dedos, tenho olhos, tenho boca, tenho várias partes do corpo que têm cada um a sua função, assim nós somos também como igreja. E o diabo tenta, sutilmente, de uma maneira que ninguém note, entrar e destruir esse corpo. Calhar ele começa com o dedo pequeno. E se perdermos o dedo pequeno, a mão ainda tem boa função, mas perdemos já um dedo. Mas esse dedo perdido pode atacar a mão. E perdendo a mão, já estamos a perder muita parte do corpo. Por isso é importante que nós protegemos todos os membros, que nós lutamos essa batalha espiritual em comum. E ver quando algum membro do corpo, se algum irmão e alguma irmã está caindo, se está perdendo, nós temos que ir atrás deles. Nós devemos estar juntos dessas dificuldades. Nós devemos orar juntos. Nós devemos vigiar juntos. Nós devemos jejuar juntos. Amém? A nossa batalha espiritual é sozinha, individualmente, claro, mas também é como igreja em comum, porque o diabo vai tentar destruir a igreja. O diabo não quer só destruir a minha vida, ele quer, através da minha vida, destruir a vida da igreja. Amém? Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Isso é importante. Nós não podemos ter medo do diabo. Nós temos o vencedor, aquele que nos faz mais que vencedores, conosco. Amém? Através de Jesus Cristo. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da Igreja é elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Amém? Vamos ao terceiro ponto para terminar o estudo de hoje. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus, a imagem que a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As armas indispensáveis de defesa. Nós vamos falar sobre as armas defensivas e vamos falar sobre as armas, ou a arma ofensiva. E nós vamos reparar que nós temos 5 armas ofensivas e temos uma arma defensiva. Isso nos mostra praticamente o caráter de um crente. Isso nos mostra o caráter da igreja. Nós não devemos ser aqueles que estamos sempre a atacar os outros, mas sim devemos ser aqueles que pensam, são defensivos, que aceitam aquilo que vão receber ou que vão ser acusados e depois vão agir consoante a direção do Espírito. Amém? As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso quer dizer o cinto da verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. O cinto, acho que é muito óbvio, é algo muito importante. Se nós não usarmos cinto, a tendência é que as calças escorreguem. E um soldado não só usa as suas calças ou usa a sua proteção segurada pelo cinto, mas também usa a sua arma segurada pelo cinto. A espada está segurada no cinto.
tudo que ele leva está segurado naquele cinto. Então, se ele perde o cinto, se ele deixa-se levar pela mentira, ele não vai conseguir combater bem. Ele vai tropeçar, ele vai cair, porque vai perder toda a arma, vai perder toda a dignidade quando estiver em cuecas ou estiver nu, porque não usou o cinto da verdade. Então devemos ter esse cinto buscando a verdade que vem de Deus e não nos deixar enganar pela mentira do diabo. Segundo, vestida a couraça da justiça. A couraça é uma proteção que está normalmente aqui à frente do peito e vocês normalmente conhecem essa couraça de outra maneira hoje em dia pelos polícias, que têm uma veste à prova de bala. Praticamente é uma veste, não é? Antigamente era em ferro, vamos ler, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. Então, essa proteção é a justiça de Cristo, é a retidão daquele que está a lutar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós mesmos não nos podemos proteger, mas sim através da justificação de Cristo, através da justiça de Deus, nós somos protegidos dos ataques do inimigo, através dos ataques do diabo. Essa proteção é porque somos justificados por Deus, porque buscamos intimidade com Deus. Amém? C. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão dos soldados em testemunhar de Cristo. Amém? Os sapatos é a paz que vem das boas novas. E os sapatos acho que isso é muito óbvio, é algo muito importante. Como é que nós podemos ter paz se não tivermos sapatos bons? E agora vocês estavam pensando, mas o que é que estás a dizer? Imagina-se que estão num canto, assim como neste canto. Se estiverem com os vossos sapatos aqui em cima, têm a tendência de escorregar, porque não estamos bem firmados. Então o que é que nós devemos de fazer? Nós devemos de estar firmados sobre a rocha, que é Jesus. Nós devemos de ter bons sapatos para ficar firmes nessa rocha. Nós não podemos escorregar. Para isso precisamos de bons sapatos e esses sapatos vão nos trazer paz. E o interessante é que esses sapatos também têm outra simbologia, né? Os sapatos também simbolizam o caminhar, o transmitir as boas novas. Essa é a nossa missão. E se falarmos do apóstolo Paulo, eu creio que ele devia ter muito bons sapatos, porque senão não conseguia ter feito as viagens que ele fez, todos aqueles quilómetros todos a pé, só com ruins sapatos. E eu creio que muitos de nós que usam ruins sapatos ou usaram já na sua vida, depois de pouco tempo, doem os pés. Então precisamos de uns bons sapatos para aguentar a luta, para ter um firmamento bom, para quando formos atacados nós podemos nos proteger e firmar na rocha que é Jesus. Amém? D. Ao quarto ponto. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé infalível em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Amém? Vamos ler Provérbios 35, para ter um pouco de base bíblica também. Provérbios 35, que diz: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para o que nele confia. Amém? A palavra de Deus é a nossa proteção. A fé na palavra de Deus. Imaginemos, esse é o nosso escudo. Se alguém nos tenta atacar, se o diabo nos tenta atacar com as suas flechas, com a sua espada, nós, tendo fé que o Senhor nos vai proteger, vamos ter o escudo sempre no sítio certo. Pode ser que o diabo tente colocar nas nossas mentes que nós não vamos conseguir, mas através da fé em Cristo, nós vamos ter o escudo para nos defender daquilo que o diabo está nos acusando, daquilo que o diabo nos está tirando a força ou o ânimo. Esse é o escudo. Esse é o escudo contra as flechas que o diabo quer usar contra nós. E é essa a importância do escudo. É a nossa fé. A quinta arma é o capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Capacete eu acho que é óbvio. Cada um que já andou de bicicleta ou tem o costume de andar de moto sabe o que é um capacete e já usou um capacete.
Esse capacete é importante e significa a salvação. Porquê? Imaginemos, se nós não somos salvos, cada ataque que nós levamos, cada caída que nós caímos, cada buraco que nós caímos, cada tropeço que nós levamos, nós batemos com a cabeça. Nós sofremos e nós não conseguimos sair desse buraco por sozinhos. Mas se tivermos o capacete, nós caímos e não nos aleijamos de tal maneira porque sabemos que Jesus nos tira dessa situação. Porque temos a certeza da salvação através de Jesus Cristo. Esse é o nosso capacete. Que quando falhamos, sabemos aonde recorrer, aonde buscar o nosso socorro. Amém? Esse é o nosso capacete. O terceiro ponto do ponto 3 é a impredicível arma ofensiva. E é a sexta arma de qual vamos falar. Finalmente, é a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira. Identifica como uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrada. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. E vamos ler Mateus 10, 19 e 20. Mateus 10, 19 e 20. Que diz: Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Então, temos a espada, que é algo que nos pode defender quando somos atacados com uma espada, colocando na posição certa, podemos defender, mas essa espada também pode ser usada para atacar, porque não somos nós, como lemos em Mateus, que nos vamos defender ou atacar com essa espada, mas sim as palavras de Deus que Ele coloca através do seu Espírito Santo na nossa vida. Se nós conhecermos a palavra, nós podemos nos defender contra os ataques do diabo. Assim como Jesus se pôde defender quando o diabo usou a palavra de Deus para fazer o mal, assim nós nos podemos defender com a palavra de Deus quando somos atacados pelo inimigo. Quando somos, na nossa guerra espiritual, quando somos atacados, necessitamos de conhecer a palavra. Nós necessitamos de conhecer o inimigo, que é o diabo, e todos os seus demónios, e devemos de conhecer quem está connosco, que é Deus. Ele está connosco, devemos ter fé nisso, devemos crer na sua verdade, devemos ser retos, íntegros, devemos conhecer as boas novas, que são o Evangelho de Cristo, devemos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados e nos fez livres através daquele sacrifício. E isso tudo está resumido na palavra de Deus, que é a palavra viva até o momento de hoje. É a palavra viva de hoje e eternamente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele é o único que nos ajuda nessa batalha espiritual com a sua palavra para nos defender e atacar o inimigo. Amém? Nós não devemos usar a palavra para atacar outra pessoa, porque a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é contra tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa vida de mal. Podem ser pensamentos. Então a palavra de Deus nos vai ajudar a lutar contra estes pensamentos. Podem ser pecados que estão em nós, ou pecados que nós cometemos repetitivamente. Então a palavra de Deus nos vai mostrar que nós estamos errando. E o Espírito Santo nos vai ajudar a sair dessa situação. Amém? Vamos ler a conclusão para terminar. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobressalente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não devem amedrontar o cristão. A Escritura convoca os salmos a combater e a vencer as potestades do ar revestidos com a armadura de Deus. Vamos então vestir essa armadura de Deus. Vamos conhecer o nosso inimigo. Para dar um último exemplo, claro que nós, graças a Deus, nos temos passado ou vivido guerras. Ouvimos de guerras de longe, guerras na Arábia, ou na África, ou em outros países no mundo, mas graças a Deus, desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem estado
numa liberdade boa, graças a Deus, em paz, em proteção. Mas se formos a comparar com algo, por exemplo, um desporto, existe essa competição, existe sempre um rival que praticamente é como se fosse o inimigo da equipa que estão a disputar uns contra os outros. E se usarmos esse exemplo atual, por exemplo, o futebol, imaginamos que é um torneio e então os jogos já terminaram e está a chegar ao fim, passaram os 90 minutos, está em empate, vai ao prolongamento, passaram 120 minutos, ainda estão empatados, então chega esse momento dos penaltis. E se calhar alguns de vocês já repararam que normalmente o guarda-redes recebe uma folha do assistente do treinador ou do treinador que tem nomes e tem escrito algo ao lado desses nomes. O guarda-redes, nesse momento, está a receber indicações dos avançados da equipa inimiga ou da equipa rival para saber, estatisticamente, para qual lado eles costumam chutar. Para o guarda-redes saber, nesse momento difícil, para que lado é que ele há de saltar. Porque não é muito fácil tomar essa decisão. 11 metros não é muito. E assim é também a nossa luta. Nós devemos estar preparados. Nós devemos conhecer a palavra de Deus e também devemos conhecer o inimigo. Se nós não sabemos quais são as características más do diabo, se nós não sabemos quais são as formas de ele nos atacar, nós vamos pensar que estamos a ter uma vida boa e nem estamos a notar os ataques que estão acontecendo na nossa vida. Isso é muito importante. Então vamos estar preparados. E o interessante é que esses treinadores assistentes preparam-se conhecendo a equipa inimiga para no fim ser vitoriosos. E nós podemos nos preparar através da palavra em conjunto como igreja, neste caso nós como igreja representamos essa equipa de futebol, para juntos alcançar a vitória, porque nós temos Deus ao nosso lado, nós temos Jesus ao nosso lado, nós temos o Espírito Santo ao nosso lado para vencer e nos fazer sempre mais que vencedores contra o inimigo. E essas batalhas que podem acontecer, vamos ter fé, vamos usar a armadura que Deus nos deu e vamos ser firmes e continuar e crer que Deus nos vai dar a vitória. Amém? Vamos orar juntos e terminar a escola bíblica para hoje e esta revista, que foi a Igreja Eleita, baseada em Efésios. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez, Senhor, podemos estudar a Tua Palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela forma que Tu tens, Senhor, falado, Senhor, com os nossos corações, Senhor, e continua, Senhor, abençoado, Senhor, a nos dar força, Senhor, e a dar-nos fé, Senhor, a enfrentar, Senhor, estas batalhas espirituais que nós passamos, Senhor. Tudo, Senhor, que o inimigo tem levantado contra nós, Senhor, cada, Senhor, mentira, Senhor, cada, Senhor, ataque, Senhor, cada, Senhor, engano que Ele está colocando em nossas vidas, Senhor, cada sinal, Senhor, ou ilusão que Ele está tentando levantar contra nós, Senhor, cada flecha que Ele tenha tirado contra nós, Senhor, que seja derrotada em Teu nome, Jesus, Senhor, que nós possamos crer, ter fé, Senhor, que Tu, Senhor, estás connosco, Senhor, e nós vamos sair desta batalha mais que vencedor, Senhor. Eu te agradeço por tudo que já tens feito, Senhor, e por tudo que vais fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe.